Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje recebe o secretário de Saúde de Natal, Dr. George Antunes. Nós vamos falar com ele sobre a pandemia do coronavírus em Natal, como anda a parceria com o governo do estado, como resolver a ausência da Coronavac na segunda dose aqui e o que a prefeitura tem feito para acelerar a vacinação na capital. Doutor George Antunes, quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco, com os nossos telespectadores, dessa entrevista tão importante do programa Ponto de Vista. Aliás, estamos numa época em que comemoramos os 10 anos do programa e está sendo abrilhantado hoje com a sua presença conosco. Opa, eu que agradeço, na realidade, o convite, né, estar aqui com você, participando de um programa de um público até certo ponto seleto, né, porque você traz temas muito importantes e relevantes para a nossa sociedade, e eu fazer parte desse grupo me deixa muito orgulhoso, né, e por que não dizer até envaidecido. Apesar da vaidade não ser um atributo muito bom, mas nesse momento aqui é um pouquinho da vaidade que está falando aqui e agradecendo a você essa oportunidade. Nós é que estamos extremamente honrados com a sua presença. Doutor George, como é que a pandemia está se comportando em Natal? Olha, tanto no Natal como no resto do país, né, a pandemia ela vai se comportar ainda por muito tempo nessas ondas que serão maiores e outras que serão menores, a depender do comportamento da população e do comportamento do poder público frente ao controle desse distanciamento social, que para mim é uma da regra básica, é esse distanciamento social. Isso é o que vai contar muito ponto para a gente controlar essa pandemia em níveis aceitáveis. E a velocidade da vacinação. Então, hoje, nós estamos numa situação já de um certo controle, porque o crescimento já diminuiu, nós já estabilizamos os números de casos, de internações e de óbitos, e já estamos numa descendente vertiginosa, estamos com uma descendente no número de casos muito rápido. E vamos ficar assim por um bom tempo, porque assim foi o ano passado. E aí nós esperamos que com a fiscalização muito forte para o cumprimento dos decretos que estão postos, essa fiscalização seja efetiva a ponto de evitar um crescimento maior na proliferação do vírus e ocasionando uma terceira onda. Já que você abordou o tema da vacina, uma coisa que eu tenho que perguntar. Por que a segunda dose da vacina Coronavac não está sendo distribuída no tempo certo? O governo federal tem um problema seríssimo, né, na aquisição dessas vacinas. No início, quando a primeira capital aqui, Natal, não foi a primeira capital do país, mas quando Natal faltaram as vacinas em Natal, nós fomos muito crucificados e acusados de falta de planejamento. Mas o tempo é o senhor de todas as coisas e o tempo está mostrando hoje que o problema está no nível federal, na distribuição das vacinas para os estados e municípios. Tanto que você vê hoje nos noticiários vários municípios, em mais de 15 estados, faltam a vacina Coronavac para a segunda dose. E o próprio ministro já deu declaração explicando por que faltaram essas vacinas. Então, o problema central hoje, e o que faz com que haja atraso na vacinação, especificamente no caso da Coronavac, é a falta de vacina no Ministério da Saúde. Significa dizer uma coisa, houve falta de planejamento do Ministério da Saúde ou uma diminuição na produção no Butantan? Uma conjunção de fatores. Eu acho que o volume de vacinas a ser produzido é muito grande e o Ministério da Saúde, por sua vez,
teve um certo tempo, um lapso temporal que não foi apropriado para a pandemia, ele demorou um pouco a disparar as ações mais efetivas, e isso fez com que a gente tivesse esse estado de sofrimento que nós estamos hoje. Então, eu associo ao volume o consumo exagerado da vacina, né, um consumo muito grande, dada a necessidade que o caso requer, mas também o Ministério da Saúde demorou um certo tempo para ter uma ação mais efetiva, para tomar conta da pandemia dentro do nosso país. Qual a perspectiva? Você falou em pouco, no número pequeno, reduzido de Coronavac que está chegando. Além desse número, há previsão de uma chegada mais significativa? Não temos a previsão. Para reforçar o que eu falei anteriormente, de dificuldade de aquisição e de dificuldade de um planejamento mais efetivo, que é compreensível diante de uma pandemia, de uma situação inusitada, mas nós não temos uma programação efetiva. Nós nunca sabemos qual o dia que a vacina vai chegar e nem a quantidade que vai chegar, e nem o tipo da vacina que vai chegar. Então, por exemplo, nós soubemos ontem à noite que a vacina chegava hoje. Então, geralmente chega de hoje para amanhã. E só vamos saber a quantidade quando chegar. Então, essa programação fica muito dependente da estratégia do Ministério da Saúde. Agora, hoje há informações de que pode passar dos 28 dias a aplicação da segunda dose. Antes, variava de 21 a 28 dias. Agora, já se fala que, mesmo depois dos 28, se tem que tomar a vacina e os resultados são plausíveis. Qual o seu ponto de vista sobre essa informação? Todos nós da área da saúde já sabemos que as vacinas funcionam assim. O recomendado que vem numa bula é uma coisa, mas nós já sabemos que aquele prazo, ele tem um prazo que tem que ser dado pelo produtor, e também porque a gente precisa limitar um tempo para que as pessoas tomem entre uma dose e a outra, para que se dê sequência ao cronograma de vacinação. Mas todos sabem que a segunda dose é uma dose apenas de reforço, né? É só para dar aquela lembrada no nosso sistema imunológico e dizer assim, vamos produzir mais anticorpos. Aquela quantidade que você produziu está boa, mas a gente precisa produzir mais. Então, a segunda dose é para isso. O fato de passar por mais dias, isso acontece com todas as outras vacinas. E a recomendação, em geral, independente do tempo que passar, tome a segunda dose. Isso aí é um fato. Nós já havíamos conversado, e eu sempre falava, que até 15 dias é uma segurança extraordinária. Não compromete em nada o esquema vacinal da população. O próprio diretor do Instituto Butantan ontem deu uma entrevista, concedeu uma entrevista, e ele falou em 30 dias. Então, até 30 dias, o próprio produtor, o Instituto Butantan, está falando em 30 dias. E eu ainda digo mais, não tem esse problema não. A população pode ficar tranquila que não vai perder o seu esquema vacinal. E eu tenho fé que o Ministério da Saúde vai regularizar essas remessas, essas entregas de vacina para o nosso estado. São quantas as vacinas? Que tipo de vacinas estão sendo distribuídas em Natal? Hoje nós temos a Coronavac e a vacina de Oxford, mas já vamos receber essa semana também a da Pfizer. Então vamos ter 3 vacinas. Então você veja como ficou a situação dos municípios hoje. Nós temos 3 vacinas para uma doença, né, para a Covid-19, e ainda temos um esquema vacinal contra a influenza. Então, nós temos 4 tipos de vacinas sendo aplicadas na população simultaneamente. Esse da influenza deve ser tomado depois de se tomar do coronavírus? O recomendado não é a questão de ser antes ou depois, é que haja um intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra. Se você tomou Coronavac ou qualquer vacina contra a Covid hoje, você tem que esperar 15 dias para tomar a da influenza e vice-versa. Agora, doutor George Antunes, por que é que está havendo tanto conflito com os decretos do governo e os decretos da prefeitura? Olha, são
comportamentos diferentes, por entendimentos diferentes. Primeiro, porque tem uma mescla da política, um componente político, né? E segundo, porque tem também diferenças de entendimento entre personagens de comitês científicos diferentes. Nós temos um entendimento muito claro de que nós temos uma pandemia do coronavírus, né? A pandemia da Covid-19, mas se a gente não cuidar também da economia, nós vamos ter a segunda pandemia, que é a pandemia da fome, do desemprego. E há uma necessidade, você é economista, eu vou me meter um pouco na sua área, você vai me corrigindo, eu acho que há uma necessidade da gente manter, no mínimo, os sinais vitais da economia, para que esse processo de recuperação ele não seja tão grande. E se você tem decretos muito claros, você tem regras claras para que essa economia funcione, para que os estabelecimentos comerciais, os prestadores de serviços trabalhem com regras claras e você aplica uma fiscalização eficiente, você consegue, de uma forma eficaz, conter a proliferação do vírus. Num outro ponto, você tem que ter uma rede assistencial muito bem preparada para que os casos sejam tratados precocemente. A abordagem ao paciente tem que ser o mais precoce possível para evitar que esse paciente chegue no leito de UTI. Essa rede de distribuição que você falou agora, ela é satisfatória na capital do estado? Olha, nós temos uma rede que foi montada olhando para toda a linha de cuidado do paciente COVID. Nós tratamos o paciente da atenção primária, quando ele ainda está na fase ainda de diagnóstico, na fase infecciosa, que a gente chama da fase 1, onde nós temos 10 unidades básicas trabalhando em horário estendido, temos 3 centros de atendimento exclusivos para a COVID, com consulta médica, exames para serem realizados nos pacientes e a dispensação de medicamento de acordo com a receita médica. Nós não distribuímos medicamentos, como às vezes as pessoas falam por aí, no kit COVID. Não existe kit COVID. O que existe é uma prescrição médica, é um ato médico depois da sua consulta e a dispensação do medicamento que ele prescrever. Aí pode ser ivermectina, pode ser cloroquina, pode ser azitromicina, metilprednisolona, pode ser o corticoide que ele escolher e nós temos a lei aqueles medicamentos para serem dispensados. Depois, numa sequência, nós temos a nossa rede de atendimento de urgência e emergência. Nelson, para você ter uma noção, nós temos 6 UPAs funcionando. Mais de 15% do atendimento dessas unidades de urgência e emergência são de pacientes de fora de Natal, do interior. São de pacientes do interior. Depois da rede de urgência e emergência, nós criamos a rede de hospital, que nós chamamos de hospital primário, que ele trata o paciente na fase 2 da doença, que é a fase 2A ou 2B, que é uma fase inflamatória, onde começa o processo inflamatório. E a gente começa a tratar o paciente ali para interromper a evolução da doença. Mas, se houver um agravamento, nós ainda temos mais 3 hospitais para atender esses pacientes. Nós temos um hospital de campanha com 100 leitos de internação clínica, mais de 30 leitos de UTI. Nós temos o hospital municipal com 60 leitos de internação clínica e 24 leitos de UTI, e o Hospital dos Pescadores com também 50 leitos de internação clínica e 10 leitos de UTI. E esse hospital primário tem 50 leitos. E estamos abrindo agora, a próxima semana, um centro avançado, de atendimento avançado, que é o segmento do tratamento desse paciente. Essa estrutura já está montada no Palácio dos Esportes, com 50 boxes de atendimento, onde esse paciente que recebe alta ou da uma unidade básica, ou da UPA, ou do hospital primário, ele continua o seu tratamento lá, que é para completar os 14 dias. Eu quero aproveitar e parabenizar o seu trabalho frente à Secretaria de Saúde e parabenizar o prefeito. Obrigado, amigo. Que também é médico e, por conta de ser médico, está ao seu lado, está trabalhando realmente de forma positiva para que a gente vença esse coronavírus. Mas não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade,
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje, com a entrevista com o Dr. George Antunes, secretário municipal de saúde. Dr. George, politizaram muito esse coronavírus? Demais. As discussões foram muito permeadas pela política, prejudicando o componente técnico, porque aí surgiram muitas fake news, né? E isso tem atrapalhado, tem feito muita confusão na cabeça da população. As pessoas estão assim, malucas de tantas informações conflitantes. Umas dizendo uma coisa, outras dizendo outra. Esse tratamento precoce, muitos aceitam, muitos são contra e, na verdade, principalmente essas fake news estão atingindo a cabeça das pessoas. Daqui a pouco a gente vai ter uma pandemia mental, de problemas mentais. Na realidade, já temos. Nós estamos preparando a rede para essa pandemia toda. Né? Não vamos, eu ia usar a palavra pós-pandemia, mas a gente não vai ter pós-pandemia, isso vai durar ainda muito tempo. E um dos componentes que nós estamos trabalhando mais fortemente é a saúde mental. Nós estamos tendo muitos problemas nessa área. E com relação ao tratamento precoce, olha, isso é a premissa, é até um contrassenso as pessoas serem contra tratamento precoce. Porque é o básico na área médica, é diagnóstico precoce e tratamento precoce. O sucesso da terapêutica depende desses dois componentes. Você falou que não é médico, mas você é da área de saúde, é bioquímico. Sou bioquímico. Mas, graças a Deus, eu ouço os debates médicos e eu estudo. Estudo muito, não é pouco não. Doutor George, uma pergunta que não me quer calar. A pessoa tomou uma primeira dose de um tipo de vacina. Ela pode tomar a segunda dose de outro tipo de vacina? Não, não deve tomar. Deve esperar pelo momento certo e tomar a mesma vacina. Qual a razão disso? Olha, primeiro porque não há nenhum estudo que comprove que um vai reforçar o sistema imunológico do mesmo jeito, até porque são mecanismos de atuação diferentes. Cada uma vacina dessa age no seu organismo de uma forma diferente. Então, você não vai ter um reforço da primeira dose da vacina. Então, isso aí já é um ponto já para ser descartado já de cara. Qual a providência que a Secretaria da Saúde está tomando para organizar a segunda vacinação? Olha, nós temos 6 pontos de drive, né? Onde nesses drives nós temos também o ponto fixo, que o pedestre pode ir, e nós temos 35 unidades básicas, postos de saúde com salas de vacinação abertas. Chegando a vacina,
a estratégia já está pronta. O público será anunciado qual é o público-alvo daquela semana de vacinação. Nós vamos divulgar para a população e estaremos prontos para receber. Além das informações que a Prefeitura fornece através da imprensa, principalmente das televisões, existe algum aplicativo onde o cidadão possa agendar esse atendimento? Pergunta boa. Existe o sistema do RN Vai Vacina, inclusive é até um pedido que nós fazemos, que as pessoas, se puderem, façam o autocadastro. Isso facilita muito o processo de imunização, o ato da imunização, né, lá naquele ponto de aplicação da vacina, e também favorece a informação chegar em tempo oportuno no Ministério da Saúde e que o Ministério da Saúde enxergue aquele volume de doses de vacina que nós aplicamos. Isso vai garantir a remessa seguinte. Então, o RN mais vacina, ele está disponível e, se puderem, eu peço que a população faça esse autocadastro. E o usuário desse aplicativo tem exatamente o dia, o horário que ele vai se vacinar? Não, ele faz o cadastro dele, ele coloca todas as informações e o dia dele se vacinar, só quem pode dizer é a Secretaria de Saúde, mediante o volume de doses que vai receber do Ministério da Saúde. Doutor George, com a atual velocidade da vacinação, qual é a perspectiva de todos os natalenses serem vacinados? Se nós tivéssemos mantido o ritmo que estávamos, né, era uma velocidade extraordinária. Nós tivemos dias, Nelson, de vacinarmos mais de 1.000 pessoas, de aplicarmos mais de 11.000 doses. Por dia? Num dia, nós aplicamos mais de 11.000 doses. Então, isso era uma velocidade que estava assim, extraordinária. Com essa quebra agora da segunda dose da Coronavac, esse volume diminuiu. Mas nós temos a vacina de Oxford para a primeira dose. Se a população comparecer, nós temos capacidade para vacinar mais de 11.000 pessoas por dia. Nós só pedimos que a população compareça para se vacinar. Os postos de saúde e o sistema de drive estão vazios. Todos os dias estão ociosos. E as vacinas estão sobrando. Quando é que você falou há pouco tempo que Oxford tem em abundância essa vacina. A Pfizer vai chegar quando aqui? A previsão é de chegar de hoje para amanhã, que sempre chega assim de tardezinha para de noite. Então a previsão é que chegue de hoje para amanhã. E em qual quantidade essa nova vacina? Também o governo do estado só sabe quando está próximo de chegar, porque o Ministério da Saúde só manda a notazinha técnica e o informativo das vacinas e quantidades no dia que vai mandar. Você não acha que isso é um pouco de falta de planejamento do Ministério? E quebra o planejamento de estados e municípios, porque aí nós recebemos uma vacina num dia e temos que planejar o dia seguinte. Quem distribui essas vacinas para as secretarias? O Ministério encaminha as vacinas para o governo ou para as prefeituras? Encaminha para o governo do estado, mas vamos dizer assim, essa intermediação não é um problema, porque a velocidade do governo do estado é muito boa. Praticamente recebe num dia e no dia seguinte já tá distribuindo. Então o atraso não está sendo nem no estado e nem nos municípios. É como eu disse a você no início dessa entrevista, se tiver vacina, a população vai ser vacinada com a velocidade adequada. Qual o seu ponto de vista sobre o novo ministro da Saúde? Olha, tem me causado boa impressão, eu tenho sentido muita firmeza na forma como ele fala, né? As respostas que ele dá são as respostas de quem tem conhecimento de causa e de quem está trazendo a verdade. Isso, para mim, já é um ponto muito positivo. E está apontando soluções. Isso também é outro ponto extremamente positivo. E as soluções que ele está apontando são técnicas e factíveis. Doutor George Antunes, o programa é bem rapidinho. O diretor já mostrou o reloginho 2 vezes.
De modo que eu tenho que fazer uma última pergunta, também capciosa, aproveitando sua boa vontade, aliás, agradecendo, porque você está dando, na verdade, informações importantíssimas para você, meu amigo, você, minha amiga, telespectador, telespectadora, que com certeza estão gostando imensamente dessa entrevista de hoje. Mas a última pergunta, capciosa também, é qual o seu ponto de vista sobre a CPI que começou a existir sobre o coronavírus e o que é que vai resultar dessa CPI? Olha, em que pese ser uma CPI extremamente política, né? Não é de todo de se jogar fora, até porque nesse meio as verdades vão aparecer. Sejam as verdades que interessam à sociedade, né? Porque a sociedade não está muito preocupada com essa questão de apurar quem é culpado. A sociedade quer solução. E a CPI, apontando os erros, apontando as falhas, obviamente que naquele momento a gente vai buscar a solução. No caso, o nosso governo federal vai buscar as soluções. Agora, eu digo que é política porque os erros e os acertos eles estão acontecendo no mundo inteiro. Se não fosse assim, a gente não estava vendo aí nesses países ricos o que a gente está vendo. Né? A gente não estava vendo o desastre que é agora, por exemplo, na Índia, né? Mortes por cima de mortes. Então, se fosse fazer CPI no mundo todinho, ia encontrar os mesmos erros que encontraram aqui no Brasil, que vão encontrar aqui no Brasil. Eu acho que não é para se descartar uma CPI, obviamente, porque a CPI vai mostrar, como eu já disse, falhas e você encontrando as falhas, as soluções serão apresentadas. Então, para mim, só tem de positivo isso, porque o resto... O resto é política. É só política, é só bagunça. Doutor George, quero renovar os agradecimentos. Eu que agradeço, amigo. Por você ter aceitado, ter disponibilizado esse tempo e está mostrando para o nosso telespectador as suas verdades. Ao finalizar, eu devolvo a palavra para você se dirigir a cada telespectador e cada telespectadora sobre esse trabalho fantástico que a Secretaria de Saúde de Natal está realizando. Primeiro dizer da honra de participar de um programa como o seu, né? Que não é para qualquer um, eu estou me sentindo muito honrado. Para aqueles que estão assistindo esse nosso programa, eu quero dizer que continuem acreditando no poder público, apesar dos erros e dos acertos, mas porque o poder público está buscando o melhor para vocês. Nós não estamos trabalhando aqui muito esse componente político, nós estamos trabalhando o componente extremamente técnico, com todo o zelo, né? As secretarias de saúde trabalham dia e noite, de domingo a domingo, tem mais de um ano que eu não sei o que é sábado, nem o que é domingo, nem feriado, e muito menos férias. Então, nós estamos trabalhando para a sociedade e confiem no nosso trabalho. Agora, continuem cobrando do poder público, continuem fiscalizando principalmente os processos de vacinação e se virem qualquer coisa que fuja da normalidade, nós pedimos, enquanto gestores, até que façam a denúncia, de preferência no veículo, no canal acertado, que são os órgãos de controle. Então, esse negócio de videozinho, de áudio, isso não traz muito resultado, não. Nós preferimos que a denúncia seja feita ou às ouvidorias ou ao Ministério Público. Então, precisamos que a população nos ajude a conter essa pandemia. Principalmente agora, eu faço a referência às regras não farmacológicas, que a gente chama, que são medidas não farmacológicas, que são as regras de distanciamento social, higiene das mãos, se alimentar bem, a prática da atividade física e um sono apropriado. De fato, o governo vem trabalhando muito fortemente, tentando acertar. Os erros nós vamos corrigindo. O uso das máscaras também é fundamental. Opa, amigo, corrigiu bem. Esqueci do uso da máscara, está perfeito, bem lembrado. Nós estamos sem máscara nesse momento porque estamos a uma distância considerável, passando aqui dos 2 metros, inclusive, e aí estamos fazendo isso com bastante segurança. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.